que bom estar aqui de novo com vocês hoje, né? Hoje de uma forma gravada e não ao vivo, como foi ao longo aí das últimas semanas em que a gente teve a capacitação Violências contra Crianças e Adolescentes. Então, aproveito para desde já agradecer a atenção de vocês no nosso curso, a audiência elevada que nós tivemos, e espero realmente que tenha contribuído significativamente para a formação de vocês e a capacitação aí para o trabalho de vocês. Bom, então, como falamos nos primeiros dias, a educação sexual é uma das formas mais eficazes de prevenir e de enfrentar o abuso sexual contra crianças e adolescentes, certo? Ensinar, então, desde cedo e com abordagens apropriadas para cada faixa etária, conceitos de autoproteção, consentimento, integridade corporal, sentimentos e também a diferença entre aqueles toques agradáveis, aqueles toques que são bem-vindos e também toques que são invasivos, que são desconfortáveis. Tudo isso é fundamental para aumentar as chances de proteger as crianças e os adolescentes de possíveis violações de seus direitos. Então, com isso, nós vemos que o diálogo sobre temas que envolvem sexualidade pode sim trazer muitos benefícios para a saúde sexual, física e emocional de crianças e adolescentes. Então, nós, enquanto educadores, enquanto profissionais que trabalham diretamente com a infância, temos sim um papel fundamental na proteção e também na orientação do nosso público, né? Na questão da educação, por exemplo, né, os professores, educadores podem tanto aproveitar o espaço escolar para discutir temas importantes para a prevenção da violência sexual, quanto também para observar mudanças, né, comportamentais, de atitudes nos alunos que podem ser indicadores de que estejam sofrendo uma violência sexual. Então, lembra, a escola tem uma atuação primária, né, e também uma atuação secundária nas questões relacionadas às violências. Então, o professor educador, né, deve estar preparado para observar, abordar e ouvir os alunos, além de saber como buscar ajuda de outros profissionais, encaminhar essa criança, realizar a escuta especializada, e só retomando mais um pouquinho, né, uma coisa que a gente falou bastante durante a capacitação, são esses sinais, esses indícios, sempre ressaltando que a existência isolada de um indicativo ou de um indicador não é significativa para a interpretação direta da ocorrência, né, da presença de violência sexual, tá? E devemos nos lembrar também que a mera suspeita de uma violência sexual já é suficiente para a realização de uma denúncia. Certo? Então, a gente tem clareza que informação é uma informação decisiva, uma ferramenta importante na prevenção da violência sexual. Conhecer as características de cada fase da infância e da adolescência, né, cada fase do crescimento, pode ajudar a evitar também equívocos na maneira de lidar com a sexualidade de crianças e adolescentes, respeitando as formas de expressão da sexualidade, né, lembra que a gente falou da masturbação infantil, sem reprimi-las, né, e enfrentando, né, toda essa situação que vem aí conforme as mudanças de fase das crianças e dos adolescentes. Bom, a Academia Americana de Pediatria, por exemplo, ela nos orienta que entre os 18 meses, né, 1 ano e meio ali da criança e os 3 anos, nós já devemos ensinar a criança o nome das partes do seu corpo. Entre 3 e 5 anos de idade, podemos já conversar sobre as partes do corpo privadas com essa criança. Então, cai por terra essas orientações que a gente tem de fontes científicas, né, de pesquisas que têm sido feitas, cai por terra aquela ideia de que não devemos nomear, não devemos falar sobre os órgãos sexuais, como se falando sobre sexualidade, sobre consentimento, sobre toques adequados e inadequados, a gente estivesse estimulando uma sexualidade da criança. E muito pelo contrário, a sexualidade infantil, a gente viu também, ela existe, muito diferente da sexualidade do adulto, mas é importante que sejam tratados, conversados e orientados sobre algumas questões. Então, um outro ponto. Nós, enquanto profissionais, não podemos e também não devemos nos constranger ao abordar esses assuntos com as nossas crianças. Isso tudo em razão do prejuízo que temos quando evitamos falar sobre tais assuntos, né? Nós não podemos repetir o comportamento dos pais, que se constrangem ao falarem de sexualidade com os filhos. Temos que lembrar, então, quem somos, onde estamos e qual é o nosso papel diante dessa criança. É importante, sim, ensinar o nome das partes íntimas corretamente para as crianças, ao invés de ficar criando nomes fofinhos para diminuir a carga que, às vezes, a gente imagina que o nome correto pode ter. Então, piu-piu,
pintinho, perereca, periquita. Muitos são os nomes criados para denominar o que já tem nome, né? E é até interessante, por exemplo, que às vezes as pessoas têm um receio de dizer pênis, vagina, ânus, e abrandam, né, a seriedade desses nomes, criando nomes mais amenos. Mas o estudo da etimologia e da própria história dos apelidos que se tem dos órgãos genitais também não tem nada de inocente, né? Depois vou compartilhar com vocês um artigo que traz um pouco dessa história. Então, pepeca, por exemplo, significa pecadora. Peteca, brinquedo de bater. Então, até, né, essa utilização dos apelidos, que é muito comum na nossa cultura, né, nas nossas famílias, nas escolas, enfim, que para muita gente não tem nada de errado, ela reforça, assim, uma questão de gênero, né? Notem que os apelidos do órgão sexual masculino sempre se repetem a força, a virilidade, e os do sexo feminino, algo frágil, né? Algo que deve ser preservado. Então, tem muitos termos, né, que vocês sabem bem disso, e alguns têm um duplo significado. Então, por exemplo, quando a criança chama o seu pênis de pau, né, ou sua vagina de florzinha, isso é arriscado, porque a criança, ela pode não ser compreendida por outra pessoa, se ela precisar falar sobre alguma situação que aconteceu com ela, né, se ela foi tocada naquela parte do corpo, precisa contar para alguém. Então, é importante que desde cedo a criança tenha o conhecimento dos nomes das partes do corpo e também das partes dos órgãos genitais. Tá? Não tem nada demais falar nariz, falar mão, falar vulva, falar pés, pênis, orelhas, mamilos, olhos e todos os nomes das outras partes do corpo. Por quê? Partes do corpo, gente, são partes do corpo, né? O grande problema é o tabu que se forma sobre elas. Então, a gente vê muitas mães, por exemplo, se orgulhando quando apontam o dedo para o olho e a criança diz, né? Como chama esse? A criança diz olho, daí aponta para o joelho, né? E assim pelo corpinho todo. Mas essa mãe lá age como se ânus, pênis, vagina não existisse, né? Nessa brincadeira, então não mostra ali essas partes do corpo para a criança nomear. E mesmo que espontaneamente a criança nomeie ou coloque a mão ali para dizer o nome, é comum que essas mães, né, esses pais se constranjam também. Então, por quê? Isso é uma questão cultural, mas a gente tem que combater isso. Porque se a criança cresce com esses nomes de forma natural, com esses vocábulos naturalizados, pênis, vulva, vagina, ânus, isso não será um tabu para ela. Então, nós, né, que estamos ali orientando, educando essa criança, a gente também tem que ter naturalidade e espontaneidade para falar esses termos. Então, assim, ao estigmatizar o que é normal, porque partes do corpo são partes do corpo, a gente pode criar uma certa resistência nessa criança em falar sobre essas partes do corpo, tendo repercussões lá no futuro para ela, né? Quando a criança não vê as partes íntimas como algo natural, e ver como algo natural não quer dizer que não esteja vendo como algo que deve ser preservado, essa criança ela pode ficar envergonhada e até se sentir culpada no caso de um abuso sexual. Mulheres na vida adulta também, né, não falarem sobre questões de prazer e outras repercussões que muitas vezes a gente nem imagina, mas que vai ter um resultado, né, a longo prazo. Então, existem muitos motivos, né, pelos quais as crianças devem aprender os termos corretos para as partes privadas, ao invés de apenas apelidos, né? Então, com o uso da linguagem correta, a criança consegue se comunicar com clareza sobre o seu corpo, né? Às vezes tem uma consulta médica, né, falando um pouco além de questão de violação de direitos, às vezes tem uma consulta médica, né, tá sentindo dor, então é importante ela saber nomear aonde ela está sentindo dor, por exemplo, tá? E isso, assim, quando a gente fala, né, de não ser tabu, de agir com naturalidade, espontaneidade, né, não precisa ser preparado um momento solene, né, para se falar o nome correto dos órgãos genitais. Não, é no dia a dia, com as ferramentas lúdicas que se tem em casa, na escola. Então, quando está ensinando a criança a se limpar, por exemplo, vamos limpar, né, vamos limpar a sua periquita, ela também é chamada de vagina, o nome dela correto é vagina. Então, por meio ali da própria higiene, você vai introduzindo esse vocabulário. Pinto, pênis também. Então, isso não quer dizer que a criança não possa nomear com os apelidos culturais que se tem. Pode, mas também é importante ela saber o nome científico, o nome, né, o nome verdadeiro ali daquela parte do corpo. Então, com a ajuda de um desenho, de uma ilustração, né, que explique como funcionam os órgãos genitais masculinos,
feminino, né? Ensine, então, que existem nomes assim, como a cabeça também tem apelidos, né? Cachola, enfim, cuca, né? O pênis também tem apelidos, então, pinto, pintinho, piu-piu, mas existe o nome correto, que assim como da cabeça é cabeça, do pintinho, né, é pênis. Então, por meio ali da própria rotina da criança, isso pode e deve ser introduzido. E uma outra questão, né, a gente falou sobre constrangimento do adulto que vai abordar esses assuntos com a criança. Às vezes na família é muito comum que se tenha esse constrangimento e na escola a gente espera que não se tenha, mas também pode acontecer. Por quê? Quando a gente fala sobre isso, né, a gente tem que olhar para a nossa história e como que nós lidamos com a nossa sexualidade e com a nossa educação sexual, né, que eu acredito que grande parte de nós não teve, né, vocês se lembram de conversar abertamente sobre sexualidade com seus pais, por exemplo, ou na escola? A gente sabe que não. Assim, dificilmente, né, antigamente teria, assim, uma educação autoprotetiva, uma educação sexual. A importância disso é recente. Então, hoje, mais do que nunca, as crianças são expostas a todo tipo de informação. Informação de qualidade, fake news, né, informação de má qualidade, por meio, né, da internet, e, enfim, né, diversas fontes de informação. Então, por isso, né, reforçar o nosso papel com essa criança, com esse adolescente, estabelecer uma relação de confiança e tratar de temas que são mais sensíveis da forma mais natural possível, para que essa criança tenha uma abertura para te confidenciar alguma situação que possa vir a acontecer. Né? Então, função nossa e também das famílias, ajudar as crianças a compreender os assuntos que devem ser assimilados. Então, a forma como os pais, os adultos, os educadores tratam a sexualidade durante a infância será a forma com que esse adulto encarará a questão lá no futuro. Então, fundamental, gente, que os adultos tratem desse assunto de forma natural, baseada nos princípios de uma educação sexual saudável. A gente sabe que informação é poder, né? Quem tem conhecimento tem tudo. Então, a gente tem que instrumentalizar nossas crianças com os nomes corretos das partes do corpo, né? Não há mal algum nisso. O mal há quando se faz disso um tabu ou não se toca nesse assunto, tá? E falando, né, tanto da formação para uma sexualidade saudável, isso tem ligação direta com a prevenção do abuso sexual, sim, né? A gente sabe que grande parte dos abusadores são pessoas conhecidas, né, que moram ali com a criança ou que tem uma convivência estreita. E se a criança não sabe nomear, não sabe identificar ou não sabe o que fazer, ela pode ficar refém dessa situação. Então, assim como a gente fala, né, da importância de orientar as crianças sobre os toques, né, e sobre a permissividade, o consentimento, sobre as partes do corpo que são privadas, tá, mas quais partes do corpo são essas? A gente não pode só indicar sem falar, a gente tem que nomear, tem que pôr em palavra ali para essa criança, tá? Converse, então, sempre que for possível sobre o que é cada parte genital, o nome correto, para que servem, como cuidar, né, seja higiene ou preservação da integridade física e psicológica da criança. Como a gente falou anteriormente, a gente tem uma gama de ferramentas para auxiliar isso de forma lúdica, né, usar livros educativos de acordo com cada faixa etária. Então, o que eu sempre sugiro é manter essa conversa de forma rotineira, natural e utilizar essas ferramentas que a gente tem para utilizar os nomes corretos dos órgãos sexuais ali para as crianças. Isso a deixará mais informada, conectada com você enquanto educador, enquanto professor, enquanto profissional que atende essa criança e com quem ela poderá sentir à vontade para falar sobre qualquer tema, né, namoro, início da vida sexual e inclusive abuso sexual infantil que pode acontecer. Então, o meu recado de fortalecimento, de empoderamento aí dessas crianças, desses adolescentes, por meio da informação. E nós somos fonte de informação e fonte de formação para elas, né? Não fiquem constrangidos, como a gente falou antes, não há mal algum em falar os nomes corretos, né? Porque partes do corpo são partes do corpo, né? O mal está em não se falar sobre isso, né? E não passar essas informações ali para a criança. Tá bom? Então, espero que, né, que tenham aí sentido uma confiança maior em abordar esses temas com as crianças e a importância, né, dessa prevenção, tanto primária quanto secundária, em relação à violação de direitos de crianças e adolescentes no contexto aí da escola.